Olá, tudo azul com você? Estamos começando mais um bate-papo legal e eu espero que tudo esteja bem com você, com a sua família e com seus amigos. Hoje no tema do dia, uma pergunta para a gente refletir mesmo. Você sabe perdoar? Além do tema do dia, teremos o médico veterinário Dan Wroblewski, ele que vai nos falar sobre comportamento animal, como é que nós devemos trabalhar a alimentação dos nossos cães e o comportamento deles diante do mundo. Teremos também a doutora Thaís Ribeiro Pinto. Ela vai trazer novamente a receita do delicioso e saudável suco verde. Foram muitos pedidos e a gente vai repetir a receita para você. E agora, vamos para o nosso tema do dia? Você sabe perdoar? Para muitas pessoas, dependendo do fato, perdoar é impossível. Alguns até costumam dizer: consigo perdoar, mas não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Isto seria perdoar? Ou o perdão deveria fazer com que conseguíssemos realmente apagar o que a outra pessoa nos fez? E mais, é possível continuar convivendo bem da mesma forma que era antes com esta pessoa que perdoamos? Conseguimos entender a razão que fez a pessoa ter feito o que fez? E nós achamos que se fosse com a gente, nós nunca teríamos cometido o mesmo erro? Saber perdoar é um ato de muito aprendizado. É necessário que consigamos colocar o nosso corpo, a nossa mente no lugar do outro e imaginar como seria importante se fôssemos nós que tínhamos cometido um erro e quiséssemos muito o perdão daquela pessoa. Bem, enquanto você pensa se realmente sabe perdoar, eu quero convidar você para participar do nosso bate-papo legal no Jornal Animal com Dan Wroblewski, médico veterinário, especialista também em comportamento animal. Vamos lá? Conversar com Dan Wroblewski? Hoje no nosso bate-papo legal estamos recebendo Dan Wroblewski. Dan é um dos proprietários da Dog World, responsável pela escola de agility na unidade de Cotia. Veterinário especializado em comportamento de cães, vice-presidente do Kennel Clube São Paulo e treinador de agility. Campeão 3 vezes como chefe de equipe da seleção brasileira em campeonatos mundiais de agility. Árbitro internacional de agility, membro da comissão de arbitragem da Comissão Brasileira de Agility. Dan utiliza o treinamento de agility como ferramenta de prevenção e resolução de problemas comportamentais e melhora da relação dono-cão. Começamos perguntando para o Dan qual é o ambiente adequado para o cão em casa nesses tempos de pandemia? O ambiente adequado para o cão em casa Vamos fazer um paralelo com uma criança, né? Se você tem uma criança em casa, você faz um quarto para a criança, que tem coisas para a criança interagir, brincar, né? E até mesmo para controlar o ambiente. Se a criança é muito pequena, você põe no berço, no chiqueirinho e tudo mais, né? O cachorro tem que ter um ambiente controlado, ou seja,
você tem que botar alguns portõezinhos, algumas coisas, para ele não ter acesso a todos os ambientes, ainda mais quando não tiver supervisão. Agora, ele tem que ter objetos para ele roer, ele tem que poder demonstrar os comportamentos naturais dele, que é farejar, roer, caçar. Então a gente tem que enriquecer o ambiente, entendeu? Então na parte da alimentação, a gente pode dar alimentação para ele numa bolinha ou num brinquedo, que ele tenha que se esforçar para comer. Na natureza, por exemplo, o cachorro passa o dia inteiro farejando, forrageando. Então, se a gente deixar ele ter essa possibilidade, ele vai, esse ambiente, mesmo seja um ambiente menor, como um apartamento ou uma casa pequena, a gente pode enriquecer ele para que isso traga bem-estar para o cachorro. Então, se a gente pensar como um cachorro, né, como um cachorro pensaria, necessitaria, a gente tem que pensar assim, o cachorro tem que poder farejar, caçar, roer, como se ele estivesse na natureza. Então, a gente tem que conceber o ambiente para ele pensando nisso tudo, entendeu? Como deve ser oferecida a alimentação para o nosso cão? Aquela coisa de colocar a ração de manhã no potezinho, isso é bom? Não é uma boa. Em alguns países é considerado até maus tratos. O cão, ele não pode ter aquela... A alimentação tem que ser mais desafiadora para ele. Não pode ser tão, assim, monótona. Ela tem que encorajar ele a caçar, a farejar. Então a gente tem que fazer com que o cachorro interaja mais com o ambiente para poder comer. Então, se você botar comida, tem cães que não comem direito se você colocar comida no comedouro, mas se você interagir com o cachorro, ele começa a comer. Então, você pode fazer isso dando na mão, chamando, premiando, fazendo ele brincar com você no meio da sua casa, do seu apartamento, ou se você vai sair, ou está muito ocupado trabalhando, né, agora esses home office, você deixa num objeto ou num brinquedo que ele possa ficar procurando a comida e conseguindo obter a comida com algum esforço físico e mental. Isso vai manter ele mais equilibrado. A gente tem que criar desafios para o cão se alimentar de uma maneira que vá prover bem-estar para ele. Dan Wroblewski, o cão está sendo educado de uma forma muito humanizada atualmente? Tá, e o mercado também impõe isso, entendeu? A gente tem que saber até que ponto é bom, até que ponto não é bom para o cachorro, não é? Porque até mesmo o nome do cachorro, a gente pode dar o nome de humano, mas isso não vai fazer mal para o cachorro. Como se o cachorro for bem ambientado com uma roupinha, também não pode ser que não faça mal para ele. Mas a gente fica falando muito português com ele, fica querendo que ele se alimente como um ser humano, fica querendo dar muito banho, levar muito no cabeleireiro canino, pinta a unha, põe no carrinho de bebê, não põe no chão, põe sapatinho. Você acaba querendo transferir comportamentos humanos para os cães, e isso vai acabar levando a falta de bem-estar, que na verdade é maus tratos, entendeu? Então a gente tem que ter uma empatia pelos cães, pensar como o cão pensaria, agiria, e dar essa condição para eles. Então, assim, a humanização, até um determinado limite, ok, passou daí, vai maltratar o cachorro. A gente tem que ter um bom senso de poder ter empatia pelo cão e se colocar no lugar do cão, e aí sim, tentar falar a linguagem do cão e não impor a nossa linguagem para eles. Dan, como é que é trabalhar a sociabilização de um cão? Então, isso é uma coisa delicada. Isso aí começa na casa do criador, ou de quem teve a ninhada, e passa pelo dono, pelo veterinário, por todo mundo. Mas toda essa cadeia está falhando. Por quê? O criador, às vezes, com medo de doença, deixa o cachorro numa redoma ali, né? Daí, ele entrega o cachorro na mão de um dono, que não tem muita informação, e o veterinário fala para esse dono, esse tutor, olha, você só pode sair de casa com esse cachorro depois que ele tomar todas as vacinas. Só que o período de socialização inicial do cão, primária, vai de 1 a 3 meses e meio, justo na fase vacinal. Então, o veterinário clínico, os mais antigos, que nunca estudaram muito comportamento, estão preocupados se o cachorro não ficar doente. E eu, que também sou antigo, mas tenho esse cuidado, e os mais novos, que hoje em dia já entendem um pouco de comportamento, a gente preconiza que esse cão tem que ter estímulos. Você pode sair com o cão e mostrar tudo para ele, contanto que ele não ponha as 4 patas no chão, onde vai ter
cães não vacinados, ou seja, na rua. Na rua leva no colo, na rua leva no carro. Você pode levar esse cachorro na casa de pessoas que têm cães equilibrados e vacinados. Então a gente tem que estimular melhor o cão para que ele possa se tornar um cão bem resolvido, equilibrado. Por exemplo, uma família que só tem gente na família e só tem um cachorro. Esse cachorro não vai aprender a linguagem canina naquela família. Ele só vai aprender linguagem corporal e verbal humana. Então a gente tem que proporcionar que esse cachorro tenha mais contato com outros animais da espécie dele, para ele saber interagir, e até mesmo de outras espécies. Mas como é que você faz isso? Estimulando o cachorro, levando o cachorro a ter contato com esses animais, outras pessoas, ou essas coisas. Socialização, na verdade, é com animais, né? Ou com o ser humano, com seres vivos. E a ambientação é com coisas. Então a gente tem que ambientar e socializar o cachorro para que ele possa depois frequentar todos esses ambientes e conviver com todas essas... sem ter medo, sem estressar. Sem ser inseguro. Então, bem na fase jovem do cachorro, que ele ainda é criança, a gente tem que estimular isso, que ele é um filhote. Mas a socialização é para a vida toda. Não adianta deixar o cachorro dentro de casa e depois querer que ele vai se comportar bem fora de casa. Então, a gente tem que, desde o começo, expor o cão de uma maneira que seja... que ele tenha boas primeiras experiências, maneiras que ele desfrute, que aí ele vai gostar. Se você mostrar de uma maneira adequada para ele a moto, o capacete, o guarda-chuva, o elevador, o carro, o caminhão, o guarda, qualquer objeto, ele não vai ter medo daquilo depois no futuro. E também mostrar várias etnias, pessoa mais velha, criança, gatos. Se você apresentar de uma maneira adequada, enquanto ele é filhote, ele não terá problemas no futuro com tudo isso que ele foi bem apresentado. Dan Wroblewski, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Dog World. Então, a Dog World tem 2 unidades. No Morumbi, a gente tem uma creche, escola e hotel. Lá, como tem muitos prédios, né, as pessoas... Agora, na pandemia, até que estão com tempo, mas normalmente não tem muito tempo, não tem mais empregada, né, faxineira vai uma vez por semana, então eles usam muito a nossa creche. Na creche, a gente ajuda as pessoas a... educar o cachorro, né, e gastar energia física e mental, e socializar e ambientar o cachorro. E também temos lá hotel e a questão de adestramento e comportamento. Aqui em Cotia, a gente tem a escola de agility, a gente tem uma pista oficial de agility, a gente tem vários alunos, organizamos cursos, seminários, até provas de agility. Temos lá transitório, a gente tem muitos cães aqui que as pessoas resgatam e deixam aqui, a gente vai socializando esses cães para que eles possam ser reintegrados. Temos também hotel e creche. Nossa missão no Dog World é fazer com que os donos, os tutores, se relacionem melhor com seus cães. E a gente tenta apoiá-los nesse sentido. Então, se vocês quiserem conhecer o Dog World, a gente tem um site, que é o www.parquecanino.com.br, Parque Canino, de parque mesmo, não de parque de estacionamento, não. E a gente também tem Dog World no Facebook e no Instagram. Tá? Quem tiver interesse, basta dar uma fuçada lá e conhecer a gente. Dan, muito obrigado aí pela sua importante participação, pela sua entrevista. Um forte abraço, Dan. Bom, obrigado, Sérgio. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração, tchau. Correu. Chegou e vai. Fala com ela aí. Você sabe perdoar? O perdão pelo ponto de vista para quem pede o perdão. Vamos pensar desse lado? Pedir perdão também não é uma tarefa fácil. Primeiro,
nós precisamos admitir que erramos. A nossa vaidade, às vezes, nos faz resistir a ter que nos declararmos culpados de alguma coisa. A tendência é até querermos explicar por que erramos, mas pedir perdão pelo que fizemos ou pelo que não fizemos, aí já é mais difícil. E existe mais uma questão do ponto de vista de quem está pedindo perdão. Há a possibilidade de não sermos perdoados. E aí? Como é que fica? O que nós vamos fazer? Aceitamos que iremos conviver com o nosso erro sem recebermos o perdão? Ou vamos tentar insistir em outros momentos para recebermos o perdão que estamos pedindo? Bem, enquanto a gente reflete um pouquinho mais sobre o tema, que tal um toque de música? Dan Cruz. Você sabe perdoar? Existe o perdão que alguém nos pede e também existe o perdão que nós pedimos para alguém. Mas existe o perdão que nós temos que nos oferecer quando achamos que erramos com alguém. Este talvez seja o mais complicado perdão, apesar de depender apenas de nós mesmos. É difícil nos perdoarmos se tivermos um pensamento muito crítico dos nossos atos. Um excelente exemplo é a história da vida do Homem-Aranha. Para quem conhece, sabe que o Homem-Aranha é o personagem herói que possui um sentimento de culpa enorme. Para quem não conhece, eu vou explicar. No início da sua, vamos chamar de carreira como Homem-Aranha, um ladrão que havia acabado de assaltar alguém passou por ele correndo e ele não tentou prender o tal ladrão. Por alguma razão, talvez ele tenha achado que naquele momento essa era uma tarefa só da polícia. Ele simplesmente não foi atrás do ladrão. Mas o que aconteceu depois é que foi difícil para ele. O tal ladrão que ele não foi atrás para prender, acabou matando o tio dele. Foi assim que o Homem-Aranha ganhou o maior complexo de culpa dos heróis. Ele jamais se perdoou por esse fato. Exatamente essa é a questão de nós não nos perdoarmos. Precisamos ter a capacidade de perceber que somos humanos, que erramos, e quando isso acontece, precisamos pedir perdão, sim, mas também é fundamental que nós nos perdoemos, que ofereçamos esse perdão para nós mesmos do fundo do nosso coração. Bem, uma pausa para respirar depois dessas reflexões, para irmos para o Pense Saudável com a doutora Thaís Ribeiro Pinto. Uma receita deliciosa, saudável de suco verde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o suco verde. O suco verde tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ele tem vitaminas, tem fibras, ajuda para a pele, para o intestino, para a imunidade. Mas, como eu tenho um café da manhã um pouco corrido, eu não conseguia colocar no meu dia a dia, né? Então eu tive uma ideia que eu vim mostrar para vocês.
Eu pego uma forma dessa de silicone, de bolinho, de cupcake, e eu coloco uma folha de couve em cada espaço. A gente pega a folha e pica na mão mesmo e coloca ela aqui dentro. Depois a gente coloca um pedacinho de gengibre, um quadradinho, em cada espaço. Depois a gente pega o limão e vai colocar um limão espremido em cada espaço aqui. Depois, para completar, a gente pode preencher com água de coco ou água normal mesmo, se você não tiver. Depois vai para o congelador e que quando tiver congelado, é bem fácil, você só ergue aqui a lateral, consegue tirar os cubinhos e guarda em saquinhos plásticos no teu congelador. Daí no café da manhã, o único trabalho que você vai ter vai ser tirar, o cubinho fica assim, olha lá o pedacinho do gengibre, da couve, e você bate no liquidificador. E aí tá pronto, é só aproveitar. Façam, espero que gostem, ofereçam para as crianças também. Às vezes a gente não oferece achando que as crianças não vão gostar, mas é importante a gente oferecer. Às vezes eles nos surpreendem, né? Às vezes eles gostam e acabam colocando isso no dia a dia também, que é melhor ainda. Então, aproveitem. Ah, não vale colocar açúcar, hein? Tchau! Você sabe perdoar? Vamos falar agora sobre o perdão para alguém que roubou uma pessoa. Vamos mais além. O perdão para quem tirou a vida de alguém. Nesse caso, o ponto de vista da família que teve o seu ente querido assassinado, do ponto de vista dos amigos da vítima, é uma das situações mais difíceis de serem vividas. Alguém pode dizer que matar alguém não tem perdão. Mas, e do ponto de vista da família, dos amigos do assassino? Nesses casos, tudo é muito complicado. O perdão de parte a parte se torna algo doloroso demais. Será uma grande luta interna dentro de cada um que estará envolvido em uma situação desta forma. Eu lembrei agora de uma frase de Jesus: perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem. É uma frase marcante demais. E fica a pergunta: se alguém não sabe o que faz, merece o perdão? E mais, quando nós formos para o lado de lá, para o outro lado da ponte, seremos capazes de perdoar tudo o que nos fizeram nesta outra vida que já se foi? Seremos capazes de ser perdoados por quem ficou por aqui? Nosso tema do dia também tem música. Do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte, o que terá? Um outro lado da vida que eu não conheci, um outro jeito de ser, de viver que eu não aprendi. Do outro lado da ponte, o que virá? Alguma coisa me diz que eu posso até ser feliz. É só não ter medo e ir, se soltar, não resistir. Do outro lado da ponte se esconde a felicidade.
nossa vontade é maior que a razão. Vem, me dê a sua mão. Do outro lado da ponte, o que será? A linha certo horizonte. Será o que será? Só sei que foi a melhor coisa do mundo te encontrar. Da ponte, o que será? A linha certo horizonte. Será o que será? Só sei que foi a melhor coisa do mundo te encontrar. Só sei que foi a melhor coisa do mundo te encontrar. Do outro lado da ponte, yeah, yeah. Do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte, yeah, yeah. Do outro lado da ponte, te encontrar. Do outro lado da ponte, bem lá do lado de lá. Você sabe perdoar? Conseguiremos um dia entender realmente o que é o perdão? Teremos a capacidade de perdoar tudo o que nos fazem de mal nessa vida? E é possível perdoar várias vezes uma pessoa pelo mesmo erro? E nós? Conseguiremos o perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas? Seremos complacentes com os nossos próprios erros e nos perdoaremos? O importante, mais do que tudo, será refletirmos muito sobre o perdão. Algumas vezes na vida pediremos perdão, em outras vezes estaremos recebendo o pedido de perdão de outras pessoas. Em outros momentos estaremos sozinhos, dentro de nós mesmos, tentando nos perdoar pelas nossas faltas, pelos erros que fizemos. De qualquer forma, esse é o caminho. Aprender a pedir perdão e aprender a perdoar os outros e a nós mesmos. Chegamos ao final do nosso bate-papo legal de hoje. Quero agradecer todo o seu carinho por ficar com a gente até o finalzinho do nosso programa. Quinta-feira que vem, às 19h30, neste novo horário, espero você para mais um bate-papo legal. Que tal, hein, você se inscrever no nosso canal no YouTube Sérgio Valério para receber todos os nossos alôs quando produzirmos um vídeo, publicarmos, quando fizermos uma live. Uma boa noite para você. Um forte abraço.